tudo bem? Eu sou o Magno Lessa e você é bem-vindo ao meu canal. Você sabe o que são atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis de Deus? Muito bem, se não sabe, eu te conto. Quando nós vamos estudar o ser de Deus, nós estudamos aquilo que é chamado de revelação geral e revelação específica. A revelação geral diz respeito à revelação de Deus na natureza. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz que a natureza revela Deus. E, portanto, ninguém será indesculpável diante de Deus, pois a natureza aponta para Deus. Isso é chamado de revelação geral. Existe ainda a revelação específica. A revelação específica, ela se encontra na Bíblia Sagrada. Nós lemos sobre quem é Deus a partir da Bíblia Sagrada, também levando em conta, é claro, a partir do próprio Deus se revelando a essas pessoas, como está registrada na Bíblia Sagrada. Muito bem, quando nós observamos isso, então, a gente consegue, a partir da revelação geral e da revelação específica, estudar Deus. É claro que de maneira muito limitada. Por quê? Porque Deus é eterno, Deus é ilimitado, Deus não tem limite e nós somos seres temporais, nós somos seres limitados, nós não somos eternos. Então, a nossa mente, por vezes, não consegue conceber, de fato, a grandeza do ser de Deus. No entanto, ainda que de maneira muito simples, nós tentamos compreender quem é Deus a partir das suas revelações. Muito bem. Quando a gente olha para isso, então, a gente se lança para perguntar quem é Deus, do que Deus é formado. Quando nós olhamos para isso, percebemos que Deus é um ser completo. Deus é um ser completo em si mesmo. E como um ser completo em si mesmo, Deus tem vários atributos. Esses atributos são divididos em atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles atributos que Deus comunicou ao ser humano. A Bíblia Sagrada nos diz que a natureza e o ser humano são obras de Deus, criação de Deus. Isso aparece em Gênesis capítulo 1, todo o capítulo 1 e o capítulo 2. Deus é o autor da criação. Então, esses atributos comunicáveis são atributos que Deus comunicou ao ser humano. Ou seja, atributos que existem em Deus e também em nós. Embora, precisa ficar claro aqui, que esses atributos que existem em Deus e também em nós, tratando-se de nós, é muito limitado em relação a Deus. Deus é absoluto. É muito limitado, não chega nem perto do grau de excelência que há em Deus. Mas são atributos que a gente encontra tanto em Deus quanto no ser humano. E, portanto, são chamados de atributos comunicáveis. Vamos ao exemplo. Amor. Amor é um atributo comunicável. E por quê? Porque nós encontramos amor no ser humano. O ser humano é um ser que tem a capacidade de amar. E Deus é um ser também que tem a capacidade de amar. Agora, é claro que não dá nem para comparar a grandiosidade do amor de Deus com o amor do ser humano. Mas note que Deus ama e o ser humano também tem a possibilidade de amar. Isso é chamado de atributo comunicável de Deus. Um outro atributo comunicável é o atributo da pessoalidade, ou seja, Deus é um ser pessoal e o ser humano também é um ser pessoal. Então, nós temos alguns atributos comunicáveis da parte de Deus. Tá? Santidade também é um atributo comunicável. Agora, eu repito, não dá para comparar o grau de excelência da santidade de Deus com o ser humano, mas a gente busca cada dia ser santo, já que a Bíblia Sagrada nos exorta: sede santo, porque o Senhor é santo. Se tratando agora dos atributos incomunicáveis, são atributos que Deus não comunicou ao ser humano e, portanto, são atributos que somente Deus possui. A saber, onisciência. O que é onisciência? É a capacidade de Deus saber todas as coisas. Não existe nada, absolutamente nada, que Deus não saiba, ou seja, que Deus não conhece. Deus conhece absolutamente tudo.
Deus conhece o que aconteceu no passado, cada detalhe, cada segundo, cada milésimo ele conhece. Ele conhece exatamente o que está acontecendo agora no presente e ele conhece exatamente o que vai acontecer no futuro. Então a Bíblia Sagrada diz que Deus conhece todas as coisas. Por quê? Porque este Deus é onisciente. É um atributo incomunicável de Deus. O segundo atributo incomunicável de Deus é o atributo da onipotência. Deus é todo-poderoso, ou seja, Deus possui todo o poder. Ele é todo-poderoso. Ele não tem poder, ele é todo-poderoso. E através deste poder que ele tem, ele trouxe a existência tudo que existe. Ele opera milagres no meio do povo, no meio das pessoas. Então Deus é todo-poderoso. Também Deus é onipresente, ou seja, Deus está em todos os lugares. Então, se eu faço uma oração num hospital, por exemplo, por um familiar meu que está em casa, embora eu esteja distante quilômetros e quilômetros, Deus não está. Deus está ao mesmo tempo presente no hospital, ouvindo a minha oração, como Deus está ao mesmo tempo presente ali com aquele meu familiar. Ou seja, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Glória a Deus por isso. Um outro atributo incomunicável de Deus é o atributo da eternidade. O homem jamais será eterno. Deus não tem começo e Deus não tem fim. Deus é eterno, ele sempre existe. Isso também é um atributo incomunicável, isto é, Deus não comunicou a ninguém. Amém? Então fica aí a nossa explicação sobre os atributos de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima.